Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal do YouTube do Atlas Hospital Veterinário. Hoje a gente trouxe um tema super relevante na medicina veterinária de pequenos animais, que é a castração de cães e gatos. Embora seja um procedimento que seja super comum na nossa rotina, nós recebemos muitas dúvidas, muitos questionamentos, muitos mitos e até muitas inseguranças por parte dos tutores. Então nós resolvemos compilar todas essas principais dúvidas e trazer para vocês maiores esclarecimentos a respeito do procedimento da castração. Então se você tem interesse no tema, continue assistindo o nosso vídeo para não perder nenhuma dica. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber todas as notificações e compartilhar o conteúdo para chegar no maior número de gente possível. Meu nome é Elisandra, eu sou médica veterinária aqui do Atlas, responsável pelo setor de cirurgia. E para começar, eu gostaria de falar no que consiste a castração, que é realmente o procedimento. Muitos tutores têm essa dúvida. E a castração ela nada mais é do que o processo de esterilização dos cães e dos gatos, que é feita através da remoção cirúrgica das gônadas, que são os órgãos responsáveis pela produção dos hormônios sexuais. Então, uma vez removido cirurgicamente, esse paciente ele não mais vai produzir esses hormônios, consequentemente ele não mais entra no cio e não mais apresenta comportamentos relacionados ao cio. Nas fêmeas, o procedimento ele é realizado ou através da remoção de ambos os ovários, que nós chamamos de ovariectomia, ou até mais comumente feito, a remoção de ambos os ovários e também do útero, que é a ovaristerectomia. Já nos machos, o procedimento ele é feito através da remoção de ambos os testículos, que é chamado de orquiectomia. O que é importante frisar é que, independente da técnica utilizada, esse paciente ele torna-se estéril, ou seja, ele não tem mais a capacidade de se reproduzir, que é o objetivo do procedimento cirúrgico. E aí vem a principal dúvida dos tutores: quais são as reais vantagens da castração? Por que você realmente deve castrar o seu pet? E as vantagens da castração elas são inúmeras. Desde a parte da saúde pública, sendo a principal forma da gente realizar um controle populacional de animais errantes, que são aqueles animais em situação de rua, ou mesmo animais semi-domiciliados, que são aqueles que têm um acesso, sem supervisão à rua, e também como uma forma de evitar gestações indesejadas. Porém, não só há vantagens no âmbito da saúde pública, mas também para a saúde do próprio paciente que é castrado. Nas fêmeas, a gente tem uma correlação muito positiva com a prevenção de tumores mamários, de afecções uterinas, tumores ou mesmo infecções, infecção uterina que é muito comum e nós chamamos de piometra. Também afecções ovarianas, do trato reprodutivo de uma forma geral. Além disso, a gente consegue prevenir gestações indesejadas nessas fêmeas. E também fazemos o tratamento para a gestação psicológica, que é a pseudociese. Nos machos não é diferente, nós também temos uma prevenção muito positiva de afecções do trato reprodutivo, afecções prostáticas, prostatites, abscessos, hiperplasia prostática, afecções tumores testiculares, hérnia perineal. Então a gente pode ver que são inúmeras as vantagens. Além disso, a castração ela também é indicada para o tratamento de algumas afecções do trato reprodutivo, uma vez que elas já estejam instaladas. Então, não mais na prevenção dessas doenças, mas uma vez acontecendo, ela pode ser indicada para o tratamento dessas afecções. E ela também pode ser indicada como parte do tratamento de outras doenças não relacionadas ao trato reprodutivo, mas que acabam melhorando a resposta a algumas doenças. Por exemplo, no caso do paciente diabético ou que sofre de epilepsia, a castração ela pode ajudar no tratamento, tá? E uma questão muito importante que muitos tutores se queixam é com relação ao comportamento do paciente. Nós também temos benefícios com a castração. Então, essas alterações comportamentais, a castração ela tende a reduzir a agressividade dos pacientes, ela pode mudar ou reduzir esses comportamentos de fuga, principalmente relacionados aos comportamentos do cio, reduz o territorialismo ou aquela demarcação de território, que é aquele animalzinho que urina em vários locais. Então, a gente consegue ver que em vários aspectos a castração tem muitas vantagens e por isso ela é muito indicada.
Bom, e tendo tantas vantagens como a gente listou, surge uma nova dúvida que muitos tutores trazem pra gente. Existe um momento certo para se fazer a castração? Um melhor momento que a gente consiga aproveitar todas essas vantagens? Esse, na verdade, é um assunto bastante discutido entre a classe veterinária, ainda existem muitos estudos de qual seria esse real momento para a castração, né? Mas existe, na verdade, uma linha recente que defende a castração precoce, juvenil, que seria aquela realizada antes mesmo do primeiro cio, tá? Durante muito tempo defendeu-se e defende-se ainda essa abordagem. Acontece que a gente também já tem um conhecimento que essa castração muito precoce, ela não é isenta de riscos ou complicações em potenciais, sendo muitas vezes associada à obesidade, afecções ortopédicas, articulares na vida adulta. Por mais que possa haver uma prevenção de afecções do trato reprodutivo, como tumores, ela pode predispor algumas raças a outros tumores na vida adulta também. Doenças endócrinas, então a castração muito precoce não é isenta de risco. Ou seja, o melhor momento para a castração, ele deve ser avaliado de forma individual para cada paciente por um médico veterinário. Então, o médico veterinário ele vai avaliar qual é o melhor momento para castrar o seu pet, levando em consideração uma série de fatores, dentre eles fatores raciais, o porte do paciente, qual é a situação social, se existe acesso à rua ou não, se ele tem outros contactantes ou não. Então, levando em consideração todos esses aspectos, o médico veterinário capacitado vai conseguir escolher o melhor momento para castrar aquele animal em específico. Existem, obviamente, algumas concordâncias, inclusive a gente adota isso aqui no hospital, entre os médicos veterinários. Nas gatas e nas cadelas de menor porte, pesando esses prós e contras, o melhor momento poderia ser após o primeiro cio, enquanto em cadelas de maior porte, após o segundo ou terceiro cio. Nos gatos e cães de menor porte, após 1 ano de idade, e nos cães de maior porte poderia ser após 1 ano e meio de idade, tá? Mas isso ainda é uma avaliação genérica e precisa ser avaliado de forma individual. Então, se você tem alguma dúvida de qual é o momento correto para castrar o seu pet, sempre procure um médico veterinário de confiança. Bom, e você pode estar se perguntando também, se o seu pet é mais velho, ele tem ainda a indicação de ser castrado? Uma vez que a gente falou que existe uma concordância que os animais mais jovens, né, têm mais vantagens com a castração em alguns aspectos, isso na verdade não exclui a importância da castração nos animais mais velhos, tá? As vantagens, elas continuam sendo inúmeras, inclusive na prevenção de muitas doenças associadas a essas influências hormonais que o animal ele sofre ao longo da vida. Então, independente da idade, a castração ela vai ser sempre indicada. E uma outra questão que é muito perguntada pelos tutores durante as consultas é: se o meu pet for castrado, ele vai ficar obeso ou preguiçoso? E existe realmente um mito muito grande associado à castração, ao ganho de peso ou mesmo à diminuição do comportamento, do nível de atividade dos pacientes. E também existem muitos estudos acerca do tema. E a explicação mais plausível seria realmente as alterações hormonais que a castração pode levar, podendo gerar uma alteração da saciedade daquele paciente que foi castrado ou um aumento do acúmulo de gordura, favorecimento do acúmulo de gordura, tá? Mas isso, na verdade, são pequenas alterações que são facilmente controladas com uma dieta adequada, uma atividade física adequada. Então, não, pode ficar tranquilo que, mesmo castrado, o seu pet não está fadado ao ganho de peso ou a ficar preguiçoso. Outra questão que eu tenho certeza que ou você já ouviu falar ou muitas vezes já foi até estimulado a fazer o uso é sobre as injeções anti-cio. Muitos tutores nos questionam se ele não quer a cadela ou a gata dele gestante, se ele pode administrar a injeção anti-cio, né, que é aquele semelhante ao anticoncepcional feminino, que promete as mesmas questões do anticoncepcional feminino, de evitar uma gestação indesejada. Mesmo sendo um procedimento menos invasivo, é muito importante frisar que essas injeções anti-cio, elas são extremamente contraindicadas por toda a classe veterinária.
Isso porque elas estão associadas a inúmeros efeitos deletérios no organismo das nossas pacientes. E isso inclui alterações hormonais, favorecimento do aparecimento de tumores do trato reprodutivo, infecção uterina. Se for administrada numa cadela gestante, ela pode levar ao aborto dessa paciente, inclusive riscos de vida, alterações hepáticas, então, que são alterações no fígado, né, que pode gerar por conta disso. Então, frisando, reforçando, as injeções anti-cio não são em nenhum momento recomendadas para efeito anticoncepcional. E por fim, pessoal, uma outra dúvida que é muito comum. Agora a gente já falou um pouco sobre todas as vantagens da castração, todos os benefícios para a saúde do seu pet, para a saúde pública. Então fica a dúvida, existe o risco em se fazer a castração? Qual o risco que o meu animal vai estar exposto a realizar o procedimento? É muito importante a gente entender que a castração é um procedimento cirúrgico, realizado sob anestesia geral e, portanto, é um procedimento invasivo. Nos machos é um pouco menos invasivo do que nas fêmeas por conta da anatomia, os testículos eles ficam fora do corpo, enquanto nas fêmeas a gente precisa abrir dentro da cavidade abdominal, dentro do abdômen mesmo, para poder realizar a cirurgia. Então nas fêmeas o procedimento ele tende a ser mais invasivo que nos machos. De qualquer forma, todo procedimento anestésico cirúrgico exige um planejamento adequado, um preparo adequado para minimizar ao máximo esses riscos e aumentar a segurança do procedimento. Nesse cenário, uma vez candidato ou uma vez que o tutor tem interesse em fazer a castração do seu animal, ele vai passar por uma avaliação clínica, onde o médico veterinário avalia a saúde de uma forma geral, como o paciente está. Ele realiza exames pré-operatórios, que podem incluir exames de sangue, o eletrocardiograma, tudo isso para a gente fazer a configuração do risco cirúrgico. E uma vez estando apto para aquele procedimento, o médico veterinário vai definir o melhor momento para a castração. É muito importante frisar também que o procedimento cirúrgico com a figura do cirurgião e a figura do anestesista durante todo o procedimento, até a completa recuperação do paciente, é essencial para aumentar a segurança do procedimento. Então, quando bem planejado, o procedimento é sim seguro, é feita a indicação no momento correto e exige uma equipe preparada e capacitada para intervir. O pós-operatório, quando ele é realizado de forma adequada, da forma como é prescrita pelo médico veterinário, ele também permite uma recuperação rápida e segura desse paciente, né? Envolve o uso de algumas medicações para o controle de dor, os cuidados com o curativo, o uso de protetores contra o autotrauma, então é a roupinha cirúrgica, ou mesmo os colares elisabetanos, aqueles colares que parecem um abajur, que impedem que o animal ele gere um autotrauma e possa mexer na ferida cirúrgica. Então, quando seguido certinho, o pós-operatório ele também permite uma recuperação super tranquila, num curto espaço de tempo e de forma segura para o seu pet, tendo todas essas vantagens que nós listamos da castração. Então, pessoal, espero que esse vídeo possa ter ajudado vocês a entender um pouquinho mais como funciona a castração, quais são as vantagens do procedimento e trazer um pouco mais de tranquilidade nessa decisão, nessa fase tão importante. Se você ainda tem alguma dúvida ou tem interesse em castrar o seu pet depois de assistir esse vídeo, não se esqueça de sempre procurar o seu médico veterinário de confiança. A gente se vê no próximo vídeo, não se esquece de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de alerta para continuar recebendo as dicas. Um abraço e até o próximo vídeo!